beleza? Suzane Andrade aqui. Como vocês podem ver, eu tô toda suada, acabei um treino agora. Todos os dias na quarentena eu tô fazendo uma atividade física logo pela manhã. Quem quiser me acompanhar, me segue no meu Instagram. Todo dia eu tô postando as atividades que eu tô fazendo, são muito boas. Estão me ajudando muito a manter a minha mente em forma nessa quarentena. Porque a gente sabe que é um momento muito difícil, um momento de muita preocupação. Quem depende de ir pra rua pra ganhar dinheiro e tá muito preocupado com as contas, eu sei. Mas acho que, acima de tudo, independente de qualquer coisa, a gente tem que pensar agora no coletivo. Porque esse é o mais importante, salvar vidas sempre vai ser prioridade. E manter a mente equilibrada agora nesse momento vai ajudar muito a passar por ele e depois superá-lo, independente de quais forem as circunstâncias. Mas não é sobre isso que eu vim falar aqui com vocês. Aproveitei esse momento aqui pós-endorfina e veio na minha cabeça a ideia de contar um pouquinho pra vocês porque eu decidi começar a ter uma alimentação saudável, porque eu mudei o meu estilo de vida. Eu era uma pessoa que costumava sair pra night, eu bebia, todo final eu começava a beber na quinta-feira e parava de beber no domingo à noite, tipo assim, bebia até domingo, na segunda-feira, na verdade, que eu não bebia. Me alimentava muito mal, comia fritura, gordura, se deixasse todos os dias. Tipo assim, eu sempre mantive a atividade física, só que eu fazia dietas extremas de segunda a quarta. Chegava na quinta-feira à noite, eu bebia muito. E além de eu beber muito, eu me alimentava muito mal, porque quando a gente vai pra um barzinho, a gente bebe, a gente come aqueles petiscos lá cheio de gordura, cheio de industrializados. E o que me fez mudar, né? Porque eu amo comer, quando eu tenho oportunidade eu como hoje em dia, já fui muito extremista, mas isso eu vou contar aqui pra vocês ao longo desse vídeo. E o que me fez mudar foi que em 2015 eu engravidei. E eu fiquei muito feliz que o que me fez mudar foi que em 2015 eu engravidei. E eu fiquei muito feliz na época, porque o meu sonho sempre foi ser mãe. E quando eu soube que eu tava grávida, primeiro foi um baque, né? E depois quando todo mundo aceitou, que meus pais aceitaram, a época, né? Todo mundo acabou aceitando. Eu fiquei muito feliz. E foi um momento muito difícil, porque já estava organizando tudo, já tinha presentes pro bebê, já tinha madrinha, já tinha padrinho, já tinha escolhido tudo, apesar de estar muito recente. E no dia dos pais, né, que eu reuni meu pai, reuni o pai do meu ex, e tava todo mundo reunido, eu comecei a ter um sangramento. E eu ia ainda pro terceiro mês, né, apesar de ser pouco tempo, já era aquele sentimento. Quem é mãe, quem já engravidou sabe o que eu tô falando. E eu tava indo pro terceiro mês quando eu tive um sangramento e eu fui parar no hospital. No que eu cheguei no hospital, eu tinha perdido, né? Mas na verdade eu não descobri que foi só uma perda. Na verdade as minhas taxas hormonais elas estavam muito altas, indicando que poderia ser uma gravidez de gêmeos. Contudo, não era uma gravidez. Era uma gravidez, mas é chamada gravidez molar. Não sei se vocês já ouviram falar aqui. Mas a gravidez molar é quando não há a correta fecundação. E aí forma um amontoado de células ao invés de formar o feto. E ocorre isso, ocorre um número muito alto das taxas hormonais. E é necessário acompanhar essas taxas. Por quê? E aí, eu vou explicar o porquê depois. Eu tive que fazer a curetagem e tal. E aí me explicaram que se as minhas taxas hormonais elas não descessem, eu teria que fazer quimioterapia. Ou seja, eu tava com risco de ter um câncer no útero aos 25 anos. Isso me apavorou bastante na época. Eu fiquei bem desestruturada, né? Não só pela gravidez, mas principalmente pela minha saúde. Aí eu comecei a pensar assim, o que eu tô fazendo de errado? O que eu posso fazer para poder mudar isso, para poder mudar esse quadro, para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa saudável e principalmente para poder ser mãe no futuro, né? Graças a Deus eu fui acompanhando minhas taxas hormonais, eu tinha que tirar sangue a cada 2 dias, depois a cada semana. E minhas taxas, ao invés de subirem, porque se elas subissem eu teria que fazer a químio, elas foram descendo com a graça de Deus. E esse momento de reclusão que eu tive que ficar em casa, eu fiquei a época afastada do meu trabalho.
eu tirei um tempo pra pensar e eu decidi que dali pra frente eu ia mudar. Que eu ia procurar um nutricionista, que eu não ia mais beber tanto, que a minha alimentação seria muito saudável, que eu faria de tudo pra nutrir o meu corpo, porque não adiantava, tipo, não adianta você ser bonito por fora, não adianta você estar comendo de tudo e você não estar saudável por dentro. E principalmente, não adianta você não conseguir realizar um sonho. Então eu despertei muito pra esse lado e aí foi quando eu comecei a me alimentar bem. Nos 3 primeiros meses eu sequer saía da dieta. Eu fiquei, na verdade, assim, muito extremista, mas por medo de ter uma recaída e voltar a ser o que eu era. Eu não queria mais voltar a ser aquela Suzane. Eu quis mudar. E eu mudei, de fato. Primeiro eu fui muito extremista, hoje em dia eu tenho uma alimentação mais balanceada. Quando eu tenho vontade de comer uma pizza eu como, quando eu tenho vontade de comer um chocolate eu como. Mas eu nunca me mantenho afastada das atividades físicas, eu não me mantenho afastada da minha alimentação saudável, eu procuro sempre me alimentar bem, escolher muito bem os alimentos, evitar industrializados. E principalmente eu penso muito na minha saúde. Eu tive o caso do meu pai, que ele se alimentava muito mal e acabou morrendo por obesidade. Ele teve um infarto, as veias do coração dele entupiram. Então eu conversava muito com ele, mas eu não consegui tocar ele a ponto dele mudar a alimentação dele. Então eu queria deixar essa mensagem aqui para tentar tocar vocês. Quem puder se alimentar melhor, não tô falando aqui para você simplesmente deixar de comer as coisas que você gosta, mas procura se alimentar bem de segunda a sexta-feira, procura manter uma alimentação saudável 80%, entendeu? Se puder, abandona o álcool, abandona os vícios, porque isso faz muita diferença e isso vai te fazer ter uma vida muito melhor, né? Com muito mais qualidade de vida. Então essa é um pouquinho da minha história, que vocês sempre me pedem aqui, é um pouquinho delicado falar sobre algumas coisas, mas aos poucos eu vou tentando trazer aqui quem eu sou pra vocês. Eu espero que vocês curtam esse vídeo. Tamo junto. Os